Então sempre vocês têm que imaginar todo esse processo aqui digestivo, né, como uma série de transformações químicas, tá? Isso aqui já são processos do que a gente chama de metabolismo. As moléculas já estão sendo metabolizadas, elas já estão sendo transformadas quimicamente, tá? Aqui tem um desenho que eu achei bem legal, tá? Então aqui o alimento aqui na boca, né? Na realidade mostrando que desde a nossa boca, esôfago, estômago, né? O nosso intestino, né? É uma série de reatores químicos onde estão acontecendo uma série de transformações químicas, tá? Principalmente, né? Essas transformações, essas reações químicas sendo aceleradas, né? Pela ação de enzimas, tá? Então, conforme eu falei para vocês, né, desde da saliva, né, depois no estômago, né, basicamente o suco gástrico, né, depois no intestino o suco pancreático e o suco entérico, né, e o que não é aproveitado, só para não deixar passar, né, na realidade o que a gente não conseguir digerir e absorver lá no intestino, né? Aqui vai ser importante as vilosidades no intestino que vão absorver essas moléculas menores, tá? A gente vai eliminar através justamente das fezes, né? Então, na realidade, as fezes é uma forma de eliminar o que não for aproveitado durante o processo de digestão. E só para mostrar para vocês aqui e lembrar para vocês, né, que cada uma dessas, cada processo, né, cada molécula é um processo independente de uma reação enzimática, tá? Então, para cada molécula de lactose, né, a enzima lactase vai quebrar a ligação glicosídica, né? E juntamente com mais uma molécula de água, né? Lembre que aqui, ó, que tem um oxigênio, aqui vai precisar entrar uma hidroxila e aqui também. Então, na realidade, esse processo aqui vai formar a galactose e a glicose. A galactose, muitas vezes, ela pode já estar com um grupo fosfato, que é o caso que está sendo demonstrado aqui, tá? No caso da sacarose, mais água, a enzima sacarase, né? Vai separar a glicose da frutose. E no caso das várias enzimas ali que cortam, que quebram as cadeias peptídicas, elas agem justamente no que a gente aprendeu, que vocês desenharam, inclusive na prova, muito legal, tá? Vocês aprenderam a fazer as cadeias peptídicas, né? As peptidases, todas as enzimas que quebram cadeias peptídicas, elas fazem a quebra da ligação peptídica aqui entre um resíduo de aminoácido e outro, liberando, né, cadeias peptídicas menores, né, e cada vez mais, conforme elas forem sendo quebrados, vão acabar gerando aminoácidos livres, então, que podem ser absorvidos. Só observem e lembrem que eu cheguei a comentar várias vezes com vocês que todas essas enzimas digestivas elas são hidrolases, elas dependem de uma molécula de água também para cada etapa de reação química. E observem sempre, isso é muito importante, que vocês observem que isso aqui está representando apenas uma reação química em que a gente tem os substratos, lactose mais água, a enzima, lactase e os produtos, né? Substrato, sacarose mais água, enzima, sacarase e os produtos, glicose mais frutose. E assim por diante, tá? Cada uma é uma reação química independente com seus substratos e os seus produtos. E aí a gente entra no metabolismo celular, tá? Então, na realidade, depois que aconteceu todo esse processo aqui de digestão, essas moléculas vão ir, né? Entrar na circulação sanguínea, vão passar pelo fígado e depois vão ser encaminhados para todas as células. E aqui, pessoal, dentro das células, acontece uma quantidade muito maior de reações químicas. Tá? O citoplasma, principalmente, é um local onde estão acontecendo continuamente transformações químicas. É um local onde tem várias enzimas,
tá? E várias dessas enzimas aqui estão fazendo as transformações químicas necessárias. Claro que num organismo diferenciado, como é o caso dos animais, tá? O conjunto de transformações químicas vai ser diferentes conforme o tipo celular, tá? Uma hemácia é diferente das transformações químicas que vão ocorrer, por exemplo, num neurônio, numa célula muscular e assim por diante, tá? Cada célula vai ter um conjunto específico de transformações químicas que vão determinar justamente as características de cada célula. Por exemplo, né, na realidade, se a gente pegar uma célula muscular, a gente sabe que é muito importante sintetizar proteínas lá, porque tem que produzir actina e miosina em grande quantidade, né? Em outras células, por exemplo, a célula adiposa é muito importante produzir gordura, para estocar essa gordura, tá? Então, cada metabolismo, o conjunto de transformações químicas dentro das células vão ser diferentes conforme o tipo de celular, tá? Mas, tá? Em geral, tá? A quantidade de transformações químicas que existem em todas as células é uma quantidade enorme, tá? Aqui está tentando dar uma ideia do conjunto das reações químicas que acontecem em uma determinada célula animal, tá? Vocês podem observar que isso aqui não é para enlouquecer vocês, mas é simplesmente para mostrar para vocês que é um monte de, né? Cada local aqui tem uma molécula que está sendo transformada em outra, tá? Isso aqui é uma flechinha, significa o quê? Que esse aqui é um substrato e esse aqui é um produto de uma reação química, tá? Então isso aqui é o que a gente chama, né, do conjunto das reações químicas de uma determinada célula, e esse conjunto de reações químicas, tá? Na realidade, a gente chama, né? Isso aqui pode ser organizado num mapa metabólico. Isso aqui é um mapa metabólico. É o mapa dos processos metabólicos que acontecem dentro de uma célula. Claro que isso aqui é extremamente difícil de ver. A mesma coisa que a gente, voltando àquela analogia que eu fiz antes, né? Olhar um mapa do Rio Grande do Sul e tentar entender todas aquelas rodovias e estradas que tem no estado inteiro. É a mesma coisa aqui. A gente está tentando dar uma olhada geral, né, em todos os caminhos, todas as vias que existem dentro de uma célula. É uma loucura, tá? Então, para a gente poder entender, a gente tem que analisar rota por rota, né? Então, por exemplo, se a gente olhar especificamente essa aqui, ó, tá? Essa aqui é uma via principal, né? É como se fosse uma freeway, uma via expressa, que é muito utilizada dentro da célula e que envolve justamente a transformação da glicose até piruvato. Isso acontece em todas as células, tá? E até eu vou adiantar para vocês, isso é o que acontece com a maior parte das moléculas de glicose. Lembram da estrutura da glicose que a gente aprendeu anteriormente? Aqui está mostrando a estrutura completa da glicose, tá? A maior parte, vamos dizer assim, ó, 98, 99% das moléculas de glicose que entrar dentro das células, de qualquer célula nossa, isso vale para qualquer animal, elas vão ser transformadas nessa molécula menor aqui que é chamada de piruvato, tá? Na realidade, cada molécula de glicose, ela é transformada em duas moléculas de piruvato no final, tá? Aqui que está sendo mostrado só um dos lados da figura, porque na realidade ela bifurca aqui, tá? Então, no final vão ser duas moléculas de piruvato. Observe que aqui, ó, a glicose, vocês lembram, né? Tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O piruvato tem 1, 2, 3 carbonos. Então, na realidade, é como se no final, né, a glicose fosse dividida em duas. Só que para chegar no destino final, né, chegar no produto final aqui, que é o piruvato, dessa rota metabólica, tá? Observem que a glicose, primeiro, ela é transformada em uma molécula chamada glicose 6-fosfato, porque é uma glicose que ganha um grupo fosfato no carbono número 6. Tá? Então isso aqui é a primeira reação química dentro da célula. Tá? Na realidade, essa reação química é essencial, porque senão tu não tem a glicose 6-fosfato para ela ser transformada em frutose 6-fosfato, que é uma frutose que vai ter o grupo fosfato ligado ao carbono 6. Tá? Então, na realidade, essa é uma reação química, essa é outra reação química, tá? E a rota metabólica da glicólise envolve essa transformação aqui, mais essa aqui, mais essa aqui,
mais essa aqui, daí forma duas moléculas aqui, tá? Mais essa aqui, mais essa aqui, mais essa aqui, mais essa aqui, mais essa aqui. Espera aí que eu vou ter que voltar para o anterior, tá? Vamos contar aqui, ó. Uma transformação, duas transformações, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 transformações. Só observem aqui, ó, tá? Que aqui é produzida uma molécula, né, que a gente até aprendeu lá, que é o gliceraldeído fosfato. Tá? Lembra que a gente aprendeu lá nos açúcares mais simples, no gliceraldeído? É um que tem um grupo fosfato a mais aqui. Então é GAP, não é aquela marca famosa lá, mas sim está significando gliceraldeído fosfato. Tá? Então, e ele é transformado, o gliceraldeído fosfato, ele é transformado em dihidroxiacetona. Tá? Então, na realidade, tem mais uma transformação química aqui de uma molécula na outra para que depois siga, né? Na realidade, eu falei um pouquinho diferente. Na realidade, é dihidroxiacetona fosfato que é transformado em gliceraldeído fosfato para depois dar o segmento aqui na rota metabólica. Então, é um total de 10 transformações químicas aqui. Então, cada transformação química aqui, independente, é uma reação química em que tem os substratos e os produtos, tá? E esse processo aqui, né? Então a integração de várias dessas reações químicas ocorrendo uma depois da outra é que forma uma rota metabólica, tá? Todas as rotas metabólicas vão ter o que a gente chama de substrato inicial e produto final. A maior parte das vezes, vocês não vão precisar saber em detalhe todos esses intermediários, nem todas as enzimas que estão envolvidas. Observe aqui, ó, aqui está o nome da enzima. Ó. Essa primeira transformação é a enzima hexoquinase. Essa segunda transformação aqui é a enzima fosfoglicose isomerase. E assim por diante. Para cada transformação química tem que ter uma enzima para que ocorra rapidamente essa reação química. Tá? Então, aqui precisa um total de 10 enzimas para que ocorram essas 10 transformações químicas. Todas essas 10 enzimas, elas estão lá dentro do citoplasma, tá? E estão fazendo com que essa rota metabólica aqui, ó, que está a glicose, tá? E aqui está o piruvato, que essa rota metabólica fique ocorrendo dentro da célula. Cada glicose que entrar dentro da célula, ela vai entrar nessa via principal aqui e vai ser transformada em piruvato. Observem, conforme eu falei para vocês, 99%, tá, dessa glicose vai ser transformada em piruvato. Eventualmente, essa glicose pode tomar um outro caminho aqui, tá? Pode pegar uma via secundária e de outra forma, tá? Mas 99% da glicose aqui vai ser transformada em piruvato. Continuando aquele exemplo que eu dei para vocês antes, tá? A maior parte de vocês vai para a praia pela freeway. Tem uns malucos que nem eu, por exemplo, que vou aqui, saio de Belém Novo para Itapuã, vou para Viamão, mas eu sou menos de 1%, tá? Então, na realidade, isso que é importante que vocês entendam, tá? Podem existir outras rotas, pode. A glicose pode ser desfiada, pode, tá? Mas a maior parte da quantidade de glicose que entrar dentro da célula vai seguir essa via principal, vai ser convertida em piruvato, porque isso aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente vai, por enquanto eu estou simplesmente falando de um exemplo de rota metabólica dentro do metabolismo, tá? Mas depois, posteriormente, a gente vai falar mais das diferentes rotas metabólicas, quais são as mais importantes e por quê, tá? Mas adiantando já para vocês, é super importante justamente para a célula obter energia. A principal forma da gente obter energia é através da glicose. Por isso que a nossa dieta é rica em glicose, rica em amido, rica em açúcares, né? Rica em carboidratos em geral, justamente para poder as células obterem energia.